Em algum lugar nas montanhas, houve uma incrível enxurrada de neve, que cobriu todas as montanhas com neve branca e espessa. Uma pessoa estava de pé na beira de um penhasco. Ela parecia ter sido empurrada ou forçada a cair ali, mas a garota não se opôs e simplesmente quis aceitar sua morte. Ela voou bruscamente para baixo. Seu cabelo estava emaranhado. Era tão branco e parecia ser feito de cristal. Seu rosto estava coberto de hematomas e feridas. A garota fechou os olhos enquanto voava montanha abaixo. A garota estava voando montanha abaixo com as costas para baixo. Suas mãos estavam no alto como se estivessem tentando agarrar algo, e seus olhos eram tão indiferentes, tão calmos. Ela estava coberta de feridas e arranhões. Suas mãos doíam e ela mal conseguia movê-las. Ela se deitou e não se moveu. Parece que ela já esperava isso, pois caiu de um penhasco alto e estava pronta para morrer. Mas parece que a garota permaneceu viva e nem mesmo sentiu dor. Ela estava deitada com os braços abertos em diferentes direções e as pernas jogadas para trás, pensando também, não faria mal nenhum morrer de frio assim. A garota se deitou e olhou para os flocos de neve que circulavam e adormeciam como poeira no chão, cobrindo todas as montanhas com penugem branca. Em algum lugar ao longe, ouviu-se a voz de um homem tão pesada e forte que ele estava respirando pesadamente e disse: "Isso foi engraçado." O garoto se aproximou do corpo, que deitado na neve, apenas moveu os olhos e não fez nada. Ele disse, sendo exilado até a morte, mentindo como se você fosse governar tudo neste campo de neve. Ele olhou para ela e disse em seu tom confiante: "Parece que é você, Imperatriz." O garoto, lentamente e sem movimentos bruscos, ajoelhou-se e disse: "Está é a vida, se você vai desistir dela." Ele fez uma pequena pausa, tentando levantar a Imperatriz pelas mãos, porque era simplesmente impossível deixá-la aqui. Ele continuou: "Eu pegarei de bom grado e fugirei." O rapaz segurou a Imperatriz em seus braços, olhando para o rosto pálido dela, que não conseguia dizer nada em resposta. A garota mantinha os olhos fechados porque estava exausta e não tinha forças nem para abrir as pálpebras. O rapaz abaixou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos e furiosos. Ele só queria se vingar de alguém. Ele disse: "Agora você é minha Imperatriz." O jovem tirou a Imperatriz desse campo de neve, tão frio e vazio, mas ainda assim não começou no campo de neve. Tudo começou no Palácio Thanatos. Um homem desconhecido estava subindo as escadas até o topo quando ouviu "Enaf." Era a voz de uma mulher tão suave e gentil, e em resposta, "Excuse me, Impris." Um homem desconhecido sentou-se em uma cadeira e uma mulher se aproximou dele por trás. Ela estava vestida com um vestido vermelho aberto. Suas mãos envolviam o pescoço de um homem que estava sentado como se estivesse no mesmo nível que ele sobre essas mãos. As palavras e os movimentos da moça. Ele apenas ouviu as palavras: "Use isso, Natasha, Sua Majestade." O homem abaixou a cabeça e a garota apenas sussurrou em seu ouvido: "Livre-se da Imperatriz e crie a sua própria, a mais poderosa de todas as Derejava." O homem cerrou os dentes e não estava brincando com raiva. Ele parecia estar ciente do problema, mas não conseguia resolvê-lo. A Imperatriz vivia no Império Thanatos, que era um império de neve e ouro. Tudo nesse vasto império poderia pertencer ao Imperador Gelada, mas parece que o Imperador não recebeu nada disso. A Imperatriz era uma mulher espetacular e de beleza única, muito poderosa e forte, não apenas moralmente, mas também fisicamente. Mas o Imperador não podia fazer nada sem a permissão dela. Eles eram como se dependessem um do outro. Um tinha tudo e o outro não tinha nada. Uma garota estranha sentou-se ao lado do Imperador e sussurrou: "Dê-me o irmão mais velho da Imperatriz. Devolva-o, devolva-o." A estranha sentou-se ao lado do Imperador por várias horas. A garota seduziu o irmão da Imperatriz por algum tempo. Ela disse que ele se tornaria um bastardo. Ela desejava o pior para que a Imperatriz assumisse o trono. Ela também queria prejudicar o irmão da Imperatriz. Mas o Imperador sabia de uma coisa importante. A Imperatriz amava muito seu irmão e estava pronta para sacrificar tudo o que tinha por ele. Ela o amava incondicionalmente e o apoiava. E a garota continuou a contar sobre seu estranho plano, sussurrando no ouvido do Imperador, mas quanto mais ela tentava, mais ela se esforçava. Ela continuou e continuou. Assim que se tornou uma imperatriz maligna, encobrindo os terríveis crimes de seu amado irmão, ela começou a elaborar um plano terrível para fazer com que a imperatriz abdicasse e colocasse seu próprio irmão atrás das grades. Colocando algumas provas de traição no quarto de seu irmão, eles decidem incriminar Sua Majestade dizendo: "Sua Majestade odeia Sua Majestade e Natasha. É por isso que ela fez todas essas coisas." O imperador deu ouvidos a esse plano, tocando gentilmente o rosto do estranho que disse:
Mas antes de fazer isso, você precisa fazer uma coisa por mim. A garota empurrou o imperador para a cama, pressionando suas mãos contra a cama. Ela pairou sobre ele e continuou. Todas as imperatrizes adjacentes? A garota suportou uma longa pausa antes de 3 palavras que mudaram sua vida. E então finalmente a mulher disse, mate todas elas. O estranho começou a listar as pessoas que precisavam ser mortas. Matem todos, seus servos próximos, parentes, empregadores, amigos e até mesmo as pessoas que ela conhece. Matar todos que ela ama muito, disse o estranho, imaginando como a imperatriz ficaria sozinha no meio da caverna onde não havia ninguém, apenas ela e seus medos. Mas o plano também não termina aí, ela continuou. No entanto, ela aparecerá no salão de baile e encontrará sua majestade cara a cara. A estranha durante o amor continuou a contar seu plano. Depois, Natasha anunciará o fato a todos os convidados, continuou ela. O que seu bebê está usando? Em seguida, a moça continuou a dizer como ela destronaria sua majestade. Esta será a última vez que ela estará lá como imperatriz. Um conhecido disse, porque ela será uma mulher má que tentará matar seu príncipe. Diante dos olhos do estranho, uma imagem terrível apareceu. Como a imperatriz estava coberta de sangue andando por um corredor escuro. Seu vestido longo e tão requintado estava todo coberto de manchas de sangue. A garota continuou. Só por causa do medo de perder minha posição. Os brincos brilhantes cintilavam e os olhos brilhavam por causa disso, na opinião dela. Uma ideia engenhosa e insuperável. A garota não parava de aperfeiçoar seu plano de vingança e falava sobre ele. Parentes e amigos a ajudarão a protegê-la, disse o estranho. O estranho continuou. Nesse momento ela desembainhará sua espada. E uma imagem apareceu diante de seus olhos, uma espada coberta de sangue. O jovem desconhecido disse que com sua cabeça inteligente, ela descobrirá uma maneira de sobreviver para bloquear o caminho. A mulher falou e disse, manche-o com sangue. Uma imagem repugnante da imperatriz em um mar de sangue e solidão congelou em sua cabeça, com seus medos e pensamentos terríveis. A desconhecida entendeu que por mais inteligente que fosse, se todas as pessoas morressem então ela não teria ninguém em quem confiar. Ela estará sozinha. Todos morrerão junto com seu apoio. Todos que ela tanto amava morrerão. Naquele momento, a imperatriz caminhava pelo império de neve e ouro, acompanhada por um assistente e um servo. Depois, ela ficou no meio do salão e se apoiou em uma moleta. Ela era a 17ª imperatriz de Thanatos, tão forte e corajosa. Ela também tinha uma perna quebrada, mas isso não a impedia de ser como era. Seu nome era Rosalind Five Sunset. Seus retratos estavam nas paredes principais do castelo. Uma moldura dourada decorava toda essa obra-prima. Todos a conhecem como uma imperatriz elegante, bonita e, em geral, perfeita. Ela também era uma estrategista brilhante, uma excelente diplomata. Além disso, falava 6 idiomas. Também pode ser atribuído a ela o fato de ter construído hospitais nacionais e de ter cuidado de pessoas pobres e doentes. Ela ganhou o status de imperatriz dos corações. Ela podia se sentar por horas ao lado dos doentes e ajudá-los moralmente. Todos a amavam, apesar de sua perna quebrada. Ela era tão maravilhosa e amorosa. Todos a amavam pelas coisas que ela fazia. Sua aparência era muito especial e incrivelmente impressionante. Mas havia uma pessoa no mundo que odiava a imperatriz Rosaline. Era o imperador e marido da própria Rosaline. Já faz muito tempo que esses dois amantes do passado se casaram e fizeram um juramento de uma vida conjugal feliz. Mas Roslin, apesar disso, soube do plano para eliminar todos os seus subordinados e aprisionar seu irmão inocente e destronar Roslin. No entanto, sua força era impressionante. Não posso cair. Ainda tenho muitas pessoas boas e inocentes para proteger. A serva Roslin era da mesma opinião que sua imperatriz. Ela sabia de um segredo. Roslin teve uma perna quebrada porque estava salvando sua majestade e seu marido por status. Mas quando eles voltaram, tudo virou de cabeça para baixo. O subordinado lembrou-se da situação quando a imperatriz entrou em seu quarto e sentou-se na cama, colocando a perna para frente. O criado ficou muito preocupado porque isso poderia ter sido muito doloroso para Rosaline, mas ela a tranquilizou e disse, estou viva e isso é o suficiente. O criado decidiu perguntar, a senhora é sempre assim? A imperatriz voltou a olhar para ela e continuou, por ser tão forte, esse destino difícil ainda fará com que você caia um dia? Voltando à realidade e não às lembranças, a imperatriz caminhou facilmente pelo corredor, ouvindo uma leve melodia em seus ouvidos.
Ela caminhava em silêncio e continuava pensando em algo. O servo chamou a imperatriz e ela retornou ao seu chamado. É óbvio que ela pensou que o emirador a mataria, mas ficou em silêncio por alguns segundos. Sem saber o que estava acontecendo, Rosalind disse: "Estou bem, por favor, abra a porta." De repente, a voz de Ania se elevou a um grito. Ela começou a gritar: "Estarei ao seu lado até o fim dos meus dias, incondicionalmente." A imperatriz abaixou a cabeça, inspirando e expirando calmamente, e acalmou a serva. Sua Majestade disse: "Todos os meus entes queridos me deixaram devido a um acidente e a doenças graves." Rosalind começou a listar vários deles. Lady Charlotte é uma garota encantadora e ingênua, a secretária do lar e uma apoiadora confiável, até mesmo o capitão noturno que me protegeu. A imperatriz continuou: "Na verdade, foi ele quem causou a morte deles." Uma imagem do imperador apareceu em sua cabeça, seu rosto estava coberto e seu cabelo tão branco e luxuoso não podia deixar de ser hipnotizante. Rosalind olhou para Ana e pensou: "Ana é a última pessoa que me resta, não posso perdê-la." Então Rosalind disse: "Se algo acontecer comigo, vá embora o mais longe possível, o mais silenciosamente possível, já preparei uma casa para você." Mas a reação de Ana foi óbvia, seus olhos se encheram de lágrimas e sua voz se ergueu novamente para gritar: "O quê? Sua Majestade, por que diz isso?" Ana não conseguia acreditar que um dia chegaria o momento em que ela seria forçada a deixar Sua Majestade, esquecer o caminho para este castelo e nunca mais voltar aqui. Ela perguntou: "Como? Como posso deixá-la, Rose?" Mas Rosalinda apenas sorriu e disse: "Rose, fazia muito tempo que não ouvia esse nome." Ana continuou a gritar: "Por favor, aguente um pouco mais. O Conde Sorrento está tentando e a família Sunset também." No entanto, Rose estava muito calma e gentil. Ela não gritou nem levantou a voz. Ela falou em uma voz quase inaudível, quase em um sussurro. Ana estava muito brava com a imperatriz por ser tão indiferente à possível perda do trono, mas não tinha outra escolha a não ser cerrar os dentes com força assim que pudesse e abrir aquela maldita porta atrás da qual havia um monte de pessoas e representantes ricos do trono. Ana se aproximou da porta do lado direito e a empurrou para frente, dizendo: "Sua Majestade, a imperatriz sai." Rose caminhou lenta e elegantemente pelo caminho azul, passando cada vez mais por colunas altas, estátuas e pessoas. Todos voltaram os olhos para Sua Majestade e se calaram enquanto esperavam a saída de Rose. Ela andava com uma muleta, mas era insuperável em sua imagem. Ela andou mais e mais até chegar ao imperador. O imperador apenas sorriu de forma condescendente e desdenhosa e pensou: "Com essa perna quebrada, ela ainda pode entrar no salão de baile. Que mulher horrível!" Seus olhos se cruzaram. Ambos não estavam felizes em se ver e definitivamente não queriam se ver, como alguns dizem. Em um buraco, Rose continuou a olhar fixamente e sem emoção para os olhos do imperador. O imperador continuou a olhar nos olhos de Rose sem emoção. Sua Alteza se dirigiu a Rose. Ele começou a gritar: "Você tem uma perna machucada, não precisa estar aqui." Mas a resistência de Rose foi chocante. "O fato de estar machucada não significa que eu não possa andar, Vossa Majestade." O imperador falou rudemente sobre essa situação. Em algum lugar atrás, ouviu-se o olhar de um homem. Um dos homens disse: "Essa é a imperatriz." Esse cara era o atraente e calmo Tamanzariz Amor. Ele era o ministro de alimentos estrangeiros. O rapaz se virou por cima do ombro para olhar para a imperatriz, que estava de pé com seu casaco. Todos no salão ouviram seu discurso motivacional. As pessoas podem cair, podem ficar fracas, mas nunca devem seguir o caminho ininterrupto. Felizmente, nunca perderei meu caminho. As orelhas do imperador foram simplesmente rasgadas por esse discurso. Se pudesse, ele teria acabado com essa mulher aqui e agora, mas não pode. Depois, ela só pensava em si mesma. Rose ficou em silêncio e só disse mentalmente: "Os únicos que nos fazem cair somos nós mesmos." Rose é forte. Ela deve proteger a honra de seu pai e de sua mãe. Isso é muito importante para ela. E o tesouro do pôr do sol, que é passado de geração em geração, é uma relíquia e um objeto que ninguém deve destruir. No meio do salão apareceu uma garota em um vestido vermelho exuberante com uma torre nas mãos, cobrindo o rosto. Ela andou pelo salão com facilidade e disse carinhosamente: "Vossa Majestade." Embora a máscara desse leque não tenha ajudado Natasha a esconder seu rosto, Rose a reconheceu imediatamente e a seus longos cabelos sedosos. Natasha parecia deprimida e abatida. Ela disse: "Me castigue, por favor." Ela sabia que essa festa era destinada a 7 países estrangeiros, portanto os nobres do império não foram convidados. Rose estava demonstrando abertamente sua indignação e raiva. "Por que você está aqui?" perguntou a imperatriz.
Mas Natasha era uma excelente atriz, então ela apenas repetiu várias vezes: "A culpa é toda minha." Natasha chegou bem perto de Rose e disse: "Se eu não tivesse anunciado que tinha um filho de Sua Majestade, o Conde Quenelle, seu irmão, não teria me feito nenhum mal." De repente, todos no salão se voltaram para Natasha. Os convidados se dividiram em grupos e discutiram essa situação, essa criança e a senhora Natasha, como isso pôde acontecer e por que tudo aconteceu de forma tão inesperada. Uma nuvem de raiva e agressividade parecia pairar sobre o rosto de Rosella. Ela mal conseguia se segurar em suas mãos, mesmo sabendo que isso não era verdade. Natasha repetiu: "A culpa é toda minha." Mas de repente a senhora Natasha pegou a mão de Rosalie e disse: "Mas eu espero que..." Então, tudo aconteceu em um segundo. Rosalie estava segurando um punhal em suas mãos. Em um segundo, Natasha já estava deitada no chão, coberta de sangue e inconsciente. Todos ao redor estavam confusos. Todos olharam para Rose e Natasha, que estavam no corredor. Um parecia ter matado o outro e o outro parecia ter morrido. O vestido vermelho já estava cor de vinho escuro por causa do sangue. Os cachos brancos e sedosos começaram a se encher de sangue. Todos estavam gritando e se agitando, sem saber o que fazer. Alguém já estava correndo para pedir ajuda a Natasha. O homem do corredor chamou a atenção de todos os presentes. Ele ordenou que a senhorita Natasha fosse levada para um local seguro onde pudesse se recuperar. O imperador sentou-se em seu trono com um largo sorriso. Ele aproveitou cada segundo dessa casa que estava acontecendo ao seu redor. Cada voz, cada grito e o som do choro. Então o imperador se levantou de seu trono e começou a gritar: "O que você está fazendo?" Rosalie estava parada no meio do salão. O corpo ensanguentado de Natasha estava à sua frente. Uma faca estava em sua mão ao lado dela. As pessoas estavam gritando nas laterais. Rosalie nem teve tempo de dizer nada. Todos gritaram em uníssono: "Cerquem a imperatriz agora." Rosalie deu uma última olhada no corpo de Natasha e a viu. Natasha não conseguia sorrir, tão feio e repugnante que Rosalie não conseguia suportar. Natasha desejou mentalmente a Rosella uma boa viagem, e o sorriso desapareceu de seu rosto. Manchas de sangue cobriam o chão ao lado do carpete. Todos olharam para a marca vermelha e úmida deixada por Natasha após esse espetáculo. O ministro das Relações Exteriores, Taiman Zaris, olhou com olhos vermelhos para esse escândalo. O show ou apenas o cenário incrivelmente feio de Natasha. O imperador gritou para que o garoto parasse, mas isso não importava. O imperador continuou gritando e cortou sua garganta. Timoncheres pensou: "Tolo." O cara pensou jogar fora todo o poder do império com suas próprias mãos. Esse canalha desmiolado ainda nem sabe o quanto sua imperatriz é valiosa. Rose foi colocada em um confinamento solitário. Ela sempre e durante toda a sua vida serviu apenas ao império. O ministro ficou muito desapontado com isso e simplesmente não acreditou na realidade da situação ao seu redor. Uma garota com uma taça de vinho, uma beldade de cabelos vermelhos, disse: "O que parece ser uma imperatriz." Continuou ela: "Não sobreviverá a este inverno." Rosalie estava sentada de joelhos na prisão. Ela estava sem forças e não podia fazer nada. Antes de jogar a imperatriz fora, ele a torturou e a interrogou para que revelasse o paradeiro dos tesouros da família Sunset. Apesar dessas torturas cruéis, desses abusos e atitudes, Roseline entendeu o verdadeiro motivo do comportamento do imperador. Suas costas estavam cobertas de muitos cortes e hematomas. Suas costas eram terríveis. Roslin suportou a dor todos os dias sem dizer uma palavra. Ela suportou tudo até a última gota. Não se sabe quantos dias se passaram no palácio desde o início dessa situação. Os súditos ouviram as últimas notícias e correram para salvar a imperatriz de um tormento tão severo na cela de isolamento. Eles permaneceram por horas nos portões do castelo e pediram perdão à sua majestade. Ela merece perdão e misericórdia. Muitas pessoas gritaram do lado de fora do portão pedindo clemência para Rose, que na ocasião, estava respirando pesadamente devido aos ferimentos nas costas e nos ombros. Sua Majestade saiu para a varanda. Ele estava muito irritado, observando as pessoas sob suas janelas, gritando por horas. Ele acreditava que logo elas parariam de gritar contra todo o império e iriam embora, tendo se conformado com a situação. Mas elas ficaram de pé por muito tempo pedindo seu perdão. Mas ele também não podia matá-la. Isso deixaria os moradores locais muito irritados. Rose estava sentada na prisão, sangrando. Ela mal estava viva e estava pronta para morrer se esse tormento acabasse. Seu rosto estava machucado e muito ferido. Suas roupas estavam rasgadas e cobertas de sangue. Estavam muito sujas e molhadas. De repente, um som chegou ao isolador.
Rosalind olhou para cima para ver quem tinha vindo vê-la dessa vez. Era o imperador. Ele estava calmo e sorriu levemente ao olhar para Rosalind. Ele disse: afinal de contas, não obtive nenhuma informação de você. Rosalind olhou para ele com desgosto, e torceu o rosto para mostrar que o odiava por tudo que ele fazia. Mas o imperador não se importava. Ele apenas continuou falando e dizendo: você realmente parece uma imperatriz da neve. Não importa o quanto a torturem, ainda assim não me dirá onde escondeu os tesouros. Ele queria rasgar o corpo de Rosalind em pedaços, jogá-la fora e destruí-la a ponto de gritar de dor. Mas ele não podia. As pessoas clamavam por misericórdia e queriam que Rosalind fosse libertada e perdoada para que continuasse viva. O imperador disse: eu lhe dou a vida, então seja grata pelo que tem. Alguém gritou para que a mulher fosse jogada na montanha gelada de Croturia. Os grilhões se moveram para baixo. Elas foram soltas pelas paredes. Rosalind sentou-se coberta de sangue e hematomas. Havia vestígios de lágrimas em seus olhos, mas ela não demonstrou sua dor. Ela era forte e tentou não revelar nada. Mas o imperador disse: espere um segundo. O imperador se afastou um pouco, dando acesso aos servos, e continuou. O mesmo presente do imperador voou para o chão. O rosto de Rosalind estava muito surpreso. Era a primeira vez que ele a via assim. Rose viu sua mãe. Papai, o quê? Rosalind gritou o mais alto que pôde. Ela gritou tão alto que logo estava tossindo gelatitanatos. Ela foi jogada no chão. Sua cabeça estava no nível das cabeças de seus pais. Ela viu cabeças decepadas. Ela viu apenas as cabeças que restaram dos pais de Rosalind. Rosalind gritou: por quê? Por que está fazendo isso comigo? Diga. Mas o imperador ignorou a pergunta e disse com um sorriso: ah, então você pode fazer essa expressão? Inacreditável. Rosalind cerrou os dentes e disse: eu. Rosalind respirou fundo e gritou com todas as suas forças: eu nunca vou perdoar você. Chaiman Zarrus correu a cavalo para a montanha com vista para o castelo. Ele ouviu os gritos de Rosalind e disse: parece que ela ainda está viva. A imperatriz de seu inimigo foi destronada. Ele odiava o imperador por isso. A raiva tomou conta de todo o corpo de Chaiman Zarrus, sua fúria se espalhou como um tornado. Ele não sabe a verdadeira razão pela qual isso aconteceu, mas tinha certeza de uma coisa: um dia a hora chegará mais cedo ou mais tarde, e este palácio também. Ele olhou para esse magnífico palácio, cheio de pequenos detalhes. Era tão luxuoso. Tantas histórias e tratados diferentes estão relacionados a ele. A melhor e mais gentil imperatriz do mundo vivia aqui. Ela era muito gentil. Esse palácio lhe deu a oportunidade de ajudar as pessoas. Ela se sentia protegida, mas, em um momento, tudo mudou. No entanto, Chaiman Zarrus continuou. Um menino também correu atrás do menino em um cavalo. Ele perguntou: o que você estava olhando? Ele olhou para onde Chaiman estava olhando e disse: Palácio Thanatos. Chaiman apenas inclinou a cabeça e suspirou pesadamente, mostrando que estava muito difícil para ele agora. O amigo ruivo de Chaiman acariciou gentilmente a crina de seu cox. O cara perguntou: o que vamos fazer agora? Recebi uma resposta rápida de Chaiman. Ouvi dizer que eles a deixaram na montanha Croturia. Agora os dois estavam indignados com o comportamento deplorável do imperador, tratando sua esposa tão cruelmente, disse Chaiman, em comparação com todas as mulheres que já conheci. Ele olhou para a churrasqueira onde Rosalind estava sentada. Ele continuou: ela era mais forte. A imagem dela, os brincos e o olhar dele para ela passaram imediatamente pela minha cabeça. O cara continuou dizendo que ela era a mais bonita e a última palavra que completava a imagem dos sinônimos do nome Rosalind e a mais lamentável. Havia raiva em seus olhos. Ele queria destruir esse palácio agora. Sem esperar um segundo, ele não se importava se nevava ou chovia, ele só queria destruí-lo. Chaiman puxou o cavalo bruscamente pelo cinto, dando assim o comando para frente. O amigo ruivo não entendia por que e para que isso acontecia. Tudo que ele disse foi: Agav, ei, Taimone, disse o garoto. Mas Chaiman já corria com todas as suas forças em uma direção desconhecida. O garoto se afastou e correu atrás de Chaiman, que estava correndo em grande velocidade em seu cavalo preto. Seus olhos ardiam de raiva, mas sua direção ainda era desconhecida. O garoto correu sem perceber que seu amigo ruivo estava correndo atrás dele e o chamou. Parece que ficou claro para onde ele estava correndo. No horizonte apareceu uma figura feminina branca com longos cachos brancos como a neve e braços em diferentes direções, estendidos como se a garota não se importasse onde estava. A garota estava deitada na neve e pensou: se eu morrer assim, Argentina, Glode, maldito seja filho. Era a imperatriz.
Ela havia acabado de cair da montanha e permaneceu viva, mas definitivamente não estava feliz com isso. Ela queria acabar com esse tormento de uma vez por todas. As lembranças de seu irmão e de Charlotte passaram por seus olhos. Rose disse: "Mãe e irmão, eu não pude protegê-los, sinto muito." Rose percebeu que todos que eram tão importantes para ela estavam mortos. Mãe, pai, empregados e entes queridos. Todos eles estão mortos. Rose se deitou na neve, pensando e dizendo em sua mente: "Eu só queria dar tudo de mim. Eu queria ser uma boa imperatriz." A garota não sabia por que seu desejo de se tornar melhor se transformou em uma tragédia tão grande para ela. Mas ela já estava suportando isso. Ela disse: "Tudo bem." A garota continuou: "Verei todos vocês novamente em breve." Um cavalo preto parou perto de seu corpo. Era Taemin. Ele viu o corpo imóvel da garota Rose e imediatamente soube o que fazer. Ele saltou do cavalo, respirando pesadamente e engolindo o ar. Ele começou a se aproximar lentamente de Rose, passo a passo. O garoto finalmente disse: "Não tenho nada a dizer sobre isso. Você jaz aqui torturado até a morte, sozinho, como soberano desses campos nevados." Ele se aproximou ainda mais para encarar Rosaline. O homem não conseguiu dizer mais nada. Apenas cerrou os dentes e pensou: "Por quê? Por quê? Por quê?" Ele se ajoelhou na frente dela e continuou a pensar: "Por que exatamente você nasceu em Thanatos?" O garoto não conseguia entender como Rosaline podia se casar com um canalha como o imperador. De novo, muitas perguntas sobre por que, para que e por que estavam girando em minha cabeça. Seu corpo estava imóvel. Seus cabelos estavam espalhados na neve. E suas mãos estavam como? Ele se ajoelhou ainda mais e pensou: por que não a conheci antes? Taemin estava levantando o corpo de Rosaline da neve. Ela estava tão exausta, tão molhada, e não conseguia nem dizer nada. Taemin disse: "Se você não precisa mais da sua vida, então me desculpe, mas eu a tomarei para mim." Ele quase a pegou no colo. Tocando seu rosto, ele disse: "Sua Majestade." Taemin pressionou gentilmente o corpo de Rosaline contra o seu calor envolvendo a garota. E então Taemin beijou Rosaline com o máximo de ternura possível. 2 palavras mudaram a vida de Rosaline de agora em diante. Taemin disse: "Você é minha." Depois disso, Taemin pensou: Deus criou as pessoas. Ele estava interessado nas emoções das pessoas, na alegria, na tristeza, na raiva. Ele colocou tudo isso no forno. Deus estava muito satisfeito por querer criar pessoas boas e sinceras. O fogão era usado para cozinhar e tudo de bom era cozido com ele, que mais tarde ajudaria a humanidade. Mas de repente, durante o processo, o mal foi derramado no caldeirão, precisamente no caldeirão do bem. Foi assim que as pessoas foram criadas. Na fronteira entre o bem e o mal, alguém escolheu o lado bom e viveu nesse caminho sem fim de sorrisos e sinceridade. E alguém escolheu o caminho da raiva, e o tempo todo prejudicou as pessoas e semeou a raiva e o medo. As pessoas prejudicavam umas às outras. Começaram guerras assim mesmo. A primeira morte foi causada pelo Melon, e as mortes continuaram. Elas se tornaram cada vez mais numerosas. O rei dos deuses ficou muito zangado quando soube disso. Ele despedaçou o Deus que destruiu as pessoas, e ao preço de Deus pelo fato de ter criado tal coisa. O rei de Deus jogou partes do corpo de Deus no mundo humano, onde houve milhares de guerras. Suas 6 partes foram separadas e armazenadas em várias coisas diferentes. Elas eram da cor do céu, azuis e puras, suaves e leves. As partes eram diferentes, algumas relacionadas ao tempo, outras à terra e outras ao oceano. E o restante vive nas pessoas e faz maravilhas com o poder de Deus. Por exemplo, a hipnose, a visão do futuro, ou até mesmo o controle do clima e da morte. O poder da vida apareceu no mundo, o que fez com que as pessoas se esforçassem para viver e se desenvolver. Essa força vital é o amor, é a sinceridade nos sentimentos, é a alegria nas pequenas coisas. O poder da vida são as pequenas coisas nos beijos, as pequenas coisas que você percebe com mais frequência. A força vital é transmitida por meio da troca de sua própria energia. Alguns chamam isso de um sopro de ar fresco em uma nova vida. Taemin correu com Rosaline na neve. Ele segurou a cabeça dela, aquecendo seu corpo. Taemin tentou chegar ao abrigo o mais rápido possível. Taemin não conseguia acreditar que estava abraçando essa mulher. Parecia tão inatingível. E agora ele estava montado em um cavalo, segurando-a inconsciente. Ele tinha que salvar Rose a qualquer custo. Ela era muito importante para ele. Eles pararam perto de uma pequena casa, na frente da qual havia muitas pessoas que os olhavam com interesse. Os caras do Thanatos pareciam ter ficado doentes e estavam um pouco ranzinzas. Um garoto de cabelos vermelhos, amigo de Taemin, conduzia todo o processo. Ele era rígido e apressava todo mundo.
Taemin segurava a garota nos braços enquanto passava pelas árvores e arbustos. O garoto de cabelos vermelhos viu Taemin e a garota em seus braços e gritou: Ei, espere, quem você está segurando nos braços? O cara continuou: Você pegou o corpo dela? Aok Taemin o ignorou e entrou na casa em frente. O homem de cabelos vermelhos ficou muito surpreso com esse comportamento. Ele não entendia por que o rapaz arrastava consigo o cadáver de uma garota que havia caído da montanha há poucos minutos e não tivera chance de cair. Taemin tirou o paletó de Rose e a colocou na cama. Ela suspirou pesadamente e colocou a mão sobre o corpo, apertando tudo até o ponto de sentir dor. O rapaz a olhava com olhos tão calmos, daqueles em que se podia confiar. A frase "eu não permito" lhe veio à mente. No banquete e nas negociações com a imperatriz e seus convidados, ela disse: Em troca, você disse que impediria o aparecimento de piratas? Rosalind disse: Se eu lhe der essa ilha, meu oceano ficará 300 metros menor. Ela continuou: Além disso, essa ilha está em conflito com o Império Liger, você não sabe? O cara do lado oposto era Taemin. Ele disse: Apenas 300 metros. Além disso, podemos remover cuidadosamente a ilha do território em disputa. Eles estavam negociando às custas da ilha. Taemin apresentou argumentos a seu favor. Se você ainda está preocupada, então escolherei outra ilha sem problemas. Mas Rosalind concordou com a oferta. Talvez ela precisasse do dinheiro ou algo assim, mas concordou. Rosalind levantou a cabeça com uma expressão firme e disse: Esse é o seu objetivo. Taemin, por outro lado, estava o mais calmo e alegre possível, como se remover a ilha fosse como um jogo de console. Depois disso, Rosalind começou a falar sobre o navio desconhecido, o navio de amor, afundado não muito longe da ilha Goldil. Continuou a garota. Parece que havia algo naquele navio. O rosto de Taemin mudou repentinamente de um sorriso para um olhar de preocupação e prontidão para a discussão. Mas eu sinto muito, esse navio foi escolhido pela família Sunset. Rosalind estabeleceu uma nova condição. Ela dá tudo que há na nave e, em troca, pede que lhe tragam um casulo vermelho raro que parece uma moeda dimensional. Taemin saiu de suas memórias e olhou para a exausta Rosalind, que estava deitada na cama, toda suja e coberta de sangue e hematomas. Olhando para ela, ele disse: Essa mulher tem o direito de trocar o casulo vermelho que só cresce em Amora, continuou. Mas apesar do fato de ser extremamente irritante, ela também é uma garota sábia e extremamente inteligente e bonita por dentro e por fora. Rosalind respirou calmamente. Ela estava paralisada pela dor em todo o corpo, que se fez sentir de forma penetrante após a tortura. Taemin ficou olhando para ela enquanto ela chorava como um gatinho indefeso. Ele pensou que não havia lhe dado força vital suficiente, que deveria tê-la libertado da dor com um beijo. Era ela que Taemin queria matar. Ela era sua inimiga. Mas ele não entendia por que, olhando para o sofrimento dela, ele também queria sofrer como ela. Ele também estava doente ao ver esse sofrimento. Ele a abraçou com mais força, segurou-a de volta e a beijou novamente. No início, ela não entendeu quem a estava beijando, mas viu o rosto de Taemin em crosses. Rosalind ficou muito surpresa e irritada ao mesmo tempo. Seu coração bateu mais rápido por causa disso. Ela empurrou Taemin e lhe deu um beijo na bochecha. Rosalind limpou os lábios com nojo e perguntou: O que você está fazendo? Taemin virou a cabeça para Rosalind e disse: Estou tratando você, então seja obediente. Ela gritou para que o garoto a levasse de volta para a montanha, mas Taemin respondeu: Eu quero você viva. O sangue no corpo de Rosalind estava fervendo como um vulcão. Ela não esperava por isso e definitivamente não estava animada. Ela gritava: Não venha, deixe-me morrer. O cara queria dar a Rose o sentido de sua vida de volta. Ele agarrou o braço dela e a levantou com firmeza para que Rose não batesse nele e disse: Depois de tudo o que aconteceu, você vai deixar tudo assim? Ele continuou: Tendo sido torturado e desonrado, perdendo minha família e meus entes queridos. Mas Rosalind apenas respirou fundo, e em um tom de pena e tristeza, disse: Não posso fazer mais nada por eles. Mas Taemin começou a gritar com ela: Você foi traída no lugar pelo qual sacrificou sua vida. Agora quer morrer em um campo de neve? Rose abaixou a cabeça, percebendo que ela vivia para esse palácio. Ela deu sua vida para se dedicar a ele. Tudo isso não poderia impedi-la, então ela respondeu: Sim, em um campo de neve. Taemin não sabia mais como incentivar a garota a viver. Ela havia perdido tudo o que tinha. Mas a morte não era uma opção. Ela olhou para ele e disse: Você é meu inimigo. Você sempre quis me matar, não é mesmo? Rosalind colocou a mão de Taemin para que ele pudesse estrangulá-la. E ela disse: Então, por favor, não me conte mais nada. Taemin estava indignado.
Como ela podia falar assim depois de todos esses anos no palácio com todo mundo? Ela queria morrer porque tinha cometido um erro e não podia consertá-lo. Ela colocou a outra mão no pescoço dele e disse: apenas me mate agora. Rosalind segurou suas mãos e disse: não me machuque novamente. Apenas me mate, por favor. Taiman percebeu que essa mulher era seu pior inimigo. Ela interferia e estragava sua vida constantemente. Ele poderia fechar os olhos, matar os olhos que não desejavam viver, mas algo o impediu. Algo o impedia de matá-la aqui e agora. Ele se lembrou das negociações na ilha. Eles estavam sentados à mesa e Rosalind disse que devolveria tudo o que havia no navio naufragado em troca de Sunset. Ela continuou em troca do direito exclusivo do Cupido de negociar casulos vermelhos, seus olhos brilharam. Ela tinha tudo. Tinha poder, um palácio. Ela não foi torturada ou espancada durante o período de negociação. Agora Tam mantinha as mãos em volta do pescoço dela e seu rosto estava coberto de sangue e hematomas, e ela estava implorando pela morte. Ele simplesmente não podia matá-la. Sua força interior o impedia de fazer isso. Ele olhou para ela com um olhar maligno como se quisesse, mas como se não quisesse, não entendia o que deveria fazer. Ele fez sua escolha. Pensando nisso, ele disse: não estou mais interessado em matá-la. Rosalind ficou surpresa. Ela não conseguia entender o motivo. Ele a odiava por tudo, por cada pequena coisa, e agora se recusava a matá-la. Ele se ajoelhou diante dela e começou a beijar sua perna. Rosalind gritou ao ver isso. O que está fazendo? Taiman segurou a perna dela contra a montanha e disse: eu disse que cuidaria de você. Não se mexa, por favor. Rosalind gritou com ele, dizendo-lhe para parar. Ela era sua inimiga e queria fazer de tudo para que Taiman a matasse. Ele beijou sua perna e pediu que ela parasse com as birras e os escândalos. Rosalind disse: por favor, pare, estou lhe implorando. O homem ficou furioso. Ele queria com todas as suas forças dar a Rosalind uma chance de viver. Rosalind não acreditava na situação. Ela não conseguia entender o fato de que seu inimigo não queria matá-la. Ele poderia fazer o que quisesse, mas preferiu beijar seus pés para curá-la. Ele gritou: lute contra a Imperatriz, olhando diretamente para ela. Ele agarrou suas pernas e a prendeu, ficando a poucos centímetros de distância dela. Ele disse: não acredito que você esteja implorando por algo a alguém, vovô. O cara continuou: lute se quiser algo de mim ou dos outros, lute e vença a qualquer custo, porque essa é sua vida. Rosalind se lembrou de Taiman na mesa de conferência, usando uma roupa elaborada que enfatizava o poder de Taiman. Ela estava sorrindo para ele, olhando diretamente em seus olhos. Taiman franziu a testa e disse: assim como daquela vez com a ilha, eu vou conseguir o que quero. Ele agarrou a mão dela novamente e continuou dizendo: não seja estúpida. Olhando-a nos olhos, ele franziu as sobrancelhas e elevou a voz. Ele continuou: lute comigo para o seu bem. O garoto disse em um tom calmo e sem gritar: não é assim que você sempre fez? Ele gentilmente soltou a mão dela e Rosalind desabou na cama, exausta. Taemin saiu silenciosamente do quarto para a rua, que tinha muita neve e pássaros voando para lugares mais quentes a fim de sobreviver. Ele puxou a cortina da tenda para deixar a plenitude sair do quarto. Ele virou a cabeça para ver Rosalind dormindo na cama com os braços estendidos. Ela dormia com os olhos fechados. Parece que ela sonhava com tudo relacionado a Taiman. Naquela época, o palácio de Thanatos estava coberto por fortes tempestades e neve. O imperador estava em seu escritório, olhando pela janela, esperando notícias dos criados. Ao ouvir que eles entraram em seu quarto, ele imediatamente perguntou: ela está morta? O servo se ajoelhou e disse: sim, majestade, eu juro. Mas o imperador interrompeu o servo e disse: como você pode ter certeza se o corpo dela não está lá? O servo respondeu: encontramos vestígios de sangue e o mais importante, ele foi rasgado por animais selvagens. O imperador suspirou e disse: sim, tudo bem. E quanto à relíquia? O servo ficou confuso e disse em um tom baixo: bem, ainda não a encontramos. Talvez eles a tenham levado primeiro. O imperador começou a gritar. Ele ficou indignado com o fato de a relíquia sagrada ainda não ter sido encontrada e disse: impossível. Até aquele dia, ela ainda estava na Imperatriz. Ele ordenou uma busca em todo o palácio e em todos os lugares associados à Imperatriz para encontrar a relíquia sagrada. O servo acenou com a cabeça em sinal de arade e partiu para a busca. O servo se levantou, desdobrou sua longa e pesada capa e saiu do quarto do imperador. Sua majestade pensou, sentou-se em uma cadeira e a palavra batalha passou por sua cabeça. De repente, o imperador sentiu-se mal e pensou: vou vomitar agora. Quando melhorou, ele pensou sobre o poder hereditário.
O poder hereditário transmitido ao herdeiro do trono de Thanatos é a morte. A morte é uma oportunidade herdada na coroação do imperador. Seu tamanho varia de acordo com a capacidade do pretendente ao trono. E a força do imperador Gelati e bolas de mau cheiro voaram de suas mãos em um redemoinho, mas sua força não era tão grande. O poder da morte que uma pessoa comum pode usar. Em sua cabeça surgiu a imagem de um homem deitado na cama, doente e indefeso. Seu rosto não era visível e ele mal conseguia se mover. O poder da morte consiste em injetar secretamente a praga no corpo e causar uma morte longa e dolorosa. Além disso, você recebe uma grande recompensa toda vez que o usa. Galati, que é suspeito de assassinar a imperatriz, sofreu uma reação terrível, ficou muito doente e com dores excruciantes. Além disso, esse poder o impede de matar Rosaline diretamente. Em sua cabeça apareceu uma imagem em que ele e Rosaline se casaram e fizeram o juramento de uma vida conjugal feliz e apoio eterno. E tudo isso aconteceu com Rosaline por causa do ritual da cerimônia de casamento. O imperador Thanatos fez seus votos matrimoniais, misturou gotas de seu próprio sangue com água benta e as deu à imperatriz. Esse é um ritual para casais casados, para que eles não afiem suas facas um contra o outro, para que nada aconteça entre eles. Assim, o imperador tentou matar Rosaline de outra forma, contornando o ritual. Mas esse desejo acabou sendo um grande fracasso, devido ao fato de a imperatriz sempre proteger as preciosas relíquias da família Sunset, que tinha a forma de um pingente e era uma relíquia sagrada. O imperador sentou-se no chão segurando o estômago, esperando que essa dor insuportável passasse. De repente, a atenção do emirador mudou para a morte da imperatriz. Ele achava que tinha conseguido matá-la, então se sentou no chão e disse: "Funcionou. Funcionou muito bem." Ele agarrou sua cabeça com as duas mãos e disse: "Você não é tão bom quanto eu ouvi?" A dor do imperador ficou em segundo plano. Ele andou pela sala, gritando as palavras: "Agora você está morto, certo?" O imperador continuou a gritar: "Você deveria ter me tratado muito melhor." De repente, a pintura do imperador se soltou da parede e voou direto para Sua Majestade. Ele a encarou enquanto ela continuava voando em sua direção. Ele teve tempo de pular para trás, então o quadro caiu no chão ao lado do imperador. Vários servos entraram imediatamente no cômodo que, ao ouvirem o som, abandonaram confusamente todos os seus afazeres e correram até ele o mais rápido que puderam. O imperador estava cercado por 4 servos. 2 deles estavam preocupados com o imperador e os outros 2 se perguntavam como a pintura poderia ter caído. Mas Sua Majestade olhou um pouco para o chão, olhou ao redor da sala e disse: "Ajude-me a levantar agora." Ele também ordenou que se livrassem do quadro que caiu e fez com que o imperador quase morresse de medo. Ele estava muito zangado. Seus dentes estavam rangendo uns contra os outros com tanta força que se cerraram. Na parede, o imperador viu a imperatriz Rosaline, enquanto os criados levavam seu quadro para longe, deixando sozinho com a imperatriz. Ele se aproximou e ficou mais irritado ao olhar para o rosto dela, que o irritava tanto todos os dias. Ele tinha um punhal em seu bolso, que começou a tirar da bainha com um grito. O imperador começou a balançar o punhal por toda a sala, mirando o quadro, tentando se livrar dele, enquanto gritava: "Morra, morra, morra, sua bruxa!" Ele gritou vários palavrões na direção da imperatriz, cortando a tela com a foto dela sem perceber os servos atrás dele, que ainda não tinham tido tempo de realizar a pintura com o retrato dele. A força do imperador estava no fim, então ele abaixou a adaga no chão e se curvou de exaustão. Ele se esforçou para erguer os olhos verdes com o que restava de suas forças, mal conseguindo se manter em pé. Um quadro da imperatriz estava diante de seus olhos com muitos cortes, mas o rosto de Sua Majestade estava intacto. O imperador jogou sua adaga no chão, incapaz de segurá-la por mais tempo, e então ele mesmo caiu no chão, dobrando as pernas e desmaiando, enquanto fazia muito frio e era inverno em Thanatos. Em outro lugar, um grupo de pessoas estava caminhando no deserto. Algumas delas estavam montadas em cavalos e vestiam mantos brancos. Eles olhavam para o sol e mal conseguiam suportar o calor escaldante. Em seguida, um dos caminhantes levantou o capuz e Rosaline ficou visível sob ele. Ela caminhava e pensava: "Eu preferiria morrer naquela montanha nevada. Afinal, já faz muitos dias que não estou com ele." Uma imagem dela segurando os ombros dele durante a noite, com os olhos fechados, passou por sua cabeça. Rosaline lembrou-se de suas mãos, que estavam cobertas de hematomas e cortes. Ela percebeu que não havia tomado nenhum remédio, mas não precisava dele porque suas mãos não a incomodavam mais. A garota pensou no que Timon havia dito uma vez. Será que ele realmente tinha um efeito curativo? Mas Rosaline não queria acreditar nisso.
Tudo que ela podia acreditar era em uma rápida regeneração e cura de seus ferimentos. No entanto, a garota inventou uma lenda, e talvez não fosse uma lenda de fato. Rosalind pensou, isso não acontece há centenas de milhares de anos. Ele não pode ser a quinta parte de Deus. Rosalind pensou sobre isso. Ela não entendia se era Taiman ou sua imunidade, mas Taiman sempre perguntava como ela estava se sentindo. Ela olhava para ele com olhos cheios de surpresa e pena ao mesmo tempo. Ela não gostava de sentir pena. Rosalind disse, mesmo que você tenha me salvado, um dia eu vou morrer de novo. Taiman a ouviu e não disse uma palavra até que ela terminasse seu longo discurso. O rapaz sorriu, abraçou-a com mais força e disse, eu não me importo mais. Ele continuou, não importa quantas vezes isso aconteça, não importa quantas vezes eu tenha que salvá-la, eu sempre salvarei. Rosalind pensou sobre essas palavras. Ela entendeu que Taemin não queria que ela morresse, mesmo que antes ele fosse seu maior inimigo. Sem pensar muito, Taemin disse, chegamos. Em seguida, ele se virou para Rosalind, cujo rosto estava coberto por um pano leve e um lenço na cabeça, e disse, este é o meu país, amor. Todas as pessoas foram atrás de Taemin e dos principais, aqueles que estavam no cavalo. A capital de Amor era Gwyneth, e foi lá que Rosalind e Taemin chegaram. Na entrada, as pessoas estavam gritando e aplaudindo o fato de Taemin e os outros estarem de volta, jogando os braços ao redor e gritando palavras de aprovação. Uma atenção especial foi dada a Taemin. A maioria das garotas gritava seu nome, mas Taemin não tinha sentimentos. Ninguém conseguia fazer Taemin se importar como Rosalind. A garota estava calma e imóvel em seus braços, sibilando um pouco e apertando os olhos por causa do sol escaldante e quente. Taemin olhou para seu amigo ruivo. Seu nome era Lonazo. Ele gritou para ele e disse, eu tenho negócios, então você escreverá o relatório. Taemin pulou e correu. Seu amigo o chamou, mas Taemin não o notou. Ele correu com Rosalind em seus braços para algum lugar longe da cidade. Oh, meu general foi ouvido por trás. Taemin parou seu cavalo e olhou para cima. Ele chegou à sua mansão, ao lado da qual um avô magro estava correndo e gritando. Oh, general, por que você voltou tão rápido? Atrás do avô, ouviram-se gritos. Vamos, pessoal, deem as boas-vindas ao mestre. Taiman ignorou todas as perguntas e desceu do cavalo segurando Rosalina nos braços, sem responder quem ela era e de onde vinha. De repente, Taiman se virou para os meninos e disse em voz baixa, preparem a água quente agora. Mas o avô respondeu, sim. Ah, eu já a preparei. Entrando no prédio grande e espaçoso que era chamado de mansão, Taiman viu um teto nativo com bordas douradas de colunas, uma treliça e enormes lustres ao redor. Um homem baixo estava parado em frente à entrada principal, acenando para que Taiman passasse. Então o homem entrou, mas se virou no meio do caminho e disse, por favor, não deixe ninguém entrar. A porta se fechou com um forte estrondo. Era uma porta grande e alta. Por isso fez um som tão característico. Havia neblina na sala. Lustres e velas estavam acesos ao redor. Um tapete azul com padrões bordados nas bordas estava no meio. Taemin se aproximou lentamente da cama que ficava no canto do quarto. Envolvendo Rosalind nas roupas características de uma ama de leite dessa região, ele a deitou na cama. Antes de tomá-la em seus braços novamente, Taemin acariciou sua mão. Ele viu que os ferimentos de Rosalind haviam se curado completamente e que ela não sentiria dor. Taemin pegou Rift em seus braços novamente, com um fio vermelho enrolado nela. Segurando-a nos braços, ele foi para o banheiro para que Rosclan acordasse. Depois de mergulhá-la na água, Rosalind imediatamente começou a respirar e a pular fora da água. Depois de se acalmar, ela se virou para Tamoy e disse, onde estamos? Tamon não pareceu nem um pouco perturbado. Ele endireitou os ombros e disse, você está no meu banheiro. Rosalind olhou para o garoto como se ele tivesse inventado tudo. Rosalind pensou, ouvi dizer que os plebeus de Amor gostam de tomar banho por causa do clima quente, mas ele não é da família real. Como ele pode ter um banheiro tão grande? Ela se virou para o cabide ao lado da banheira. Nele estavam penduradas algumas roupas e alguns tipos de armas, uma das quais era uma adaga para autodefesa. Taiman não entendeu para onde Rosalind estava olhando por tanto tempo, então perguntou, o que você está olhando? Rosalind se virou lentamente para encarar Taiman. Ela olhou nos olhos dele e disse, salvar-me foi a escolha errada. Mas Taiman apenas sorriu, fechando os olhos, percebendo que só queria que ela continuasse viva. Rosalind se aproximou mais e mais. Ela olhou para ele e disse, você é tão arrogante. O cara também já estava olhando para ela e respondeu, somos todos arrogantes. Eles sorriram um para o outro como se estivessem flertando. A garota ficou no canto da banheira e perguntou,
Então, com que propósito você me trouxe aqui? Taemin não entendeu o que ela estava perguntando porque ele não tinha nenhum objetivo e isso irritou Roslin. O olhar de Taemin recaiu sobre os seios de Roslin, que eram visíveis através da roupa justa que ela estava usando. Taemin não tinha vergonha disso e olhou para os seios dela por um longo tempo. Roslin percebeu isso e disse: não sabia que Taemin era louco por mulheres. O rapaz segurou a cabeça com uma das mãos e ficou envergonhado. Ele respondeu: sério? Eu também não sabia que estava ficando louco por causa da imperatriz do meu irmão. No entanto, Rosalind não gostou disso e disse indignada: se você quer uma mulher, procure outra. Há muitas outras beldades esperando por você. O sorriso de Taemin podia ser visto a quilômetros de distância. Ele sorriu e disse: claro, mas elas não são você. Rosalind disse: suas palavras soam como se você só quisesse a mim. Mas Taemin não se opôs. É isso mesmo, eu quero todos vocês. A garota estava saindo da piscina e conversando com Taemin. É engraçado, não tenho mais nada, Taemin respondeu. Por que não? Você tem muito de tudo. Ele olhou para ela que começava a sair do banheiro e listou as qualidades da garota. Sua experiência, mente, corpo, coração. O cara continuou: eu quero todas elas. Rosalind foi se afastando cada vez mais até parar perto do armário. Ela disse: se for esse o caso, então devo me desculpar. Os olhos do garoto se abriram de repente, surpresos. Ele não conseguia se mover, como se estivesse paralisado pelo álcool. Mas o quê? Tudo ficou claro quando a garota pegou um punhal para se defender. Rosalind colocou o punhal em sua garganta e fez um pequeno corte. Taemin não conseguia mais se mover. Ele ficou parado e observou enquanto Rosalind se machucava. A garota começou a cortar sua garganta cada vez mais. Olhando para Taemin, gotas de sangue começaram a cair no chão, e através de sua tosse, ela disse: não posso lhe dar nada disso, ei. Finalmente, Thelma acordou do choque e correu até Rosalind para pegar a arma dela. A adaga já havia caído no chão. Havia muito sangue nela e estava espalhado pela sala. Thelma gritou, ele gritou: sua mulher estúpida, eu salvei sua vida. Por que está fazendo isso com você mesma de novo? A vida de Rosalind passou diante de seus olhos. Ela parecia estar voando no espaço. Seus ouvidos pararam e ela não conseguia mais ouvir nada, mas conseguia pensar. Seus pensamentos eram tão estranhos. Alguém quer me matar brutalmente e acabar comigo me jogando de uma montanha e me acertando nas costas com um fio de metal. Ela continuou: e alguém quer salvar minha vida. Rosalind sentiu uma dor aguda na região do pescoço. Taemin estava sugando seu sangue ao encostar os lábios em seu pescoço. Ele a levantou em seu colo e disse: felizmente o ferimento não é profundo. Você é apenas louca. Taemin ficou furioso como um furacão e gritou para a garota: como você ousa se matar na minha frente tão facilmente? Ele olhou para ela e disse: você desistiu de sua vida e eu a salvei. Taemin se lembrou da situação na montanha, de como ela caiu e se deitou na neve fria tentando morrer, pensando na morte e sonhando em terminar a vida assim. Taemin olhou para Rosalind e disse: eu te salvei com minha força vital. Ele segurou a garota bem perto dele, apertando seus ombros e disse: e agora eu a abraço com tanta força e sem esperança. A garganta da garota encostou no ombro de Taemin e ela parou de respirar por um segundo. O rapaz segurou Rosalind pelos ombros e cerrou os dentes. Eu tenho algo para lhe dizer, então você deve saber. Taemin abaixou um pouco as mãos para que Rosalind pudesse respirar e disse: e agora você é meu. Naquela época na rua, Lonazo foi chamado por uma garota. Seu nome era Tairancha Lantapu Imperor of Amor. Ela estava vestida com roupas largas e soltas com vários detalhes e padrões nas roupas. Ela foi até ele, cumprimentou-o e disse: por que você não entrou? Mas Lonazo estava ocupado com seus pensamentos. Quando o rapaz não respondeu à imperatriz, ela ficou furiosa e disse com insultos: você está me ignorando, ou quê? O garoto estava desconfortável e não conseguia se comunicar adequadamente com a imperatriz, então inicialmente ficou de costas para ela, tentando reunir forças. Mais tarde, colocando calmamente uma máscara de alegria, Lanaço se voltou para a imperatriz com as palavras: como eu poderia, majestade? Lanaço se aproximou cada vez mais, parando no nível da mão estendida da imperatriz. Ele disse: graças à sua graça, podemos voltar para casa em segurança. A imperatriz respondeu: eu sabia que você estava voltando, mas não sabia que viria hoje. A moça fez uma pergunta sobre Chaiman, esperando uma resposta de Lanaço, que murmurou algo sem dar uma resposta clara. Lanaço disse: ele estava tão zangado com o imperador Thanatos que seu coração doía. A imperatriz não acreditava muito nessa lenda sobre o coração, mas o garoto continuou a persuadir:
Ele não conseguiu dizer uma palavra sequer. Ele foi imediatamente para sua propriedade. Parece que a imperatriz acreditou e disse: tudo está claro. Uma olhada no imperador Thanatos deixará doente até mesmo uma pessoa saudável. Essa criatura patética me dá vontade de vomitar. No entanto, a imperatriz se perguntou sobre o coração. Ele nunca havia doído antes, e de repente havia problemas com ele, talvez algo sério. Portanto, por preocupação, a garota decidiu ir visitá-lo agora mesmo, mas Lanaço tentou impedir sua majestade. Tentando deter a imperatriz, o garoto voltou sua atenção para si mesmo e disse: você poderia nos levar primeiro? Ele continuou sua história. Você ouviu o que aquele imperador maluco fez dessa vez? Não quer saber os detalhes? Depois de muita persuasão, a imperatriz concordou em receber primeiro Lanos e seus amigos e, ao mesmo tempo, aprender sobre as travessuras do imperador Thanatos. A imperatriz levantou a mão direita e gritou: vamos fazer uma festa para comemorar sua volta ao lar. Todos na rua ficaram satisfeitos com essa proposta. Então eles concordaram. Enquanto ela conversava com seus criados, Elinaço ficou feliz por não ter revelado o segredo de Timon e por ter permanecido sem gritos e escândalos em sua direção. Então ele montou em seu cavalo branco, ficou mais confortável e foi para o meio do palácio para se acomodar. Uma das criadas chamou o senhor para que ele a seguisse até algum lugar. Enquanto isso, havia muito vapor e ritmo no banheiro. Taemin beijou Rosalind, curando-a e curando seu ferimento da faca que ela enfiou na garganta, tentando morrer. Atrás da porta, ouviu-se uma batida fraca e quase inaudível, como se alguém estivesse passando por ali, mas ninguém os incomodou. Rosalyn estava pressionada contra o tronco nu de Taiman, segurando-o com as mãos e pensando: será que ele está realmente me curando com esse método? Mas por um segundo, ela pensou que ele queria fazer amor com ela. Então ela o empurrou para longe de si, de modo que ficou ao alcance de uma mão estendida. Eles se viram um na frente do outro, olhando e sem entender o que estava acontecendo. A Roslyn se sentiu muito feliz com os beijos inesperados e seus pensamentos se misturaram com as ações de Taemin, ajudando-a a curar a ferida. Taemin olhou Roslyn de cima a baixo enquanto Rosclin se sentava no chão e choramingava baixinho, porque não entendia o que queria. De repente, um grande sorriso apareceu em seu rosto. Ela limpou a boca como se estivesse com nojo e disse: estou me sentindo muito melhor agora. Então Taemin pairou sobre Roslyn e disse: e o que você vai fazer? Espero que você não queira mais morrer. Taemin continuou a falar, olhando diretamente para Roslyn. Não olhe para mim com esses olhos raivosos e furiosos. Na verdade, você está com os olhos marejados. O rapaz se aproximou um pouco mais de Rosalind e disse: na verdade, seu olhar me excita muito. Rosalind ficou confusa com essas palavras. Ela não queria isso. Esse era um de seus maiores medos. Ela ficou pensando sobre isso por alguns segundos. Lembrou-se de como seu marido, aquele imperador, havia falado sobre ela. Ele a ridicularizara na frente das criadas e dos convidados do palácio. Ele disse coisas tão ultrajantes, a saber: nem sei se estava em minha cama ou nos estábulos fora do palácio. Eu tinha que segurar essa imperatriz fria e inflexível em meus braços. Não era nada agradável estar na cama com ela. Ele continuou: ao lado dela, qualquer um perderia a virilidade. O imperador riu, zombando de Rosalind na frente dos convidados, sem entender como isso era difícil para ela. Rosalind não estava acostumada a carícias e afagos. Para ela, o sexo sempre foi uma forma de violência. Como o imperador gostava de obrigá-la a se despir até a cabeça, agarrar seu cabelo e bater nela com força, essa era a única maneira de ele levar vantagem sobre Rosalind. A garota se lembrava de todas essas palavras e insultos humilhantes e não queria repetir tudo de novo. Não queria sentir esse olhar humilhante sobre si mesma e o abuso de seu corpo. Ela implorou a Taemin que a deixasse em paz. Ela achava que todos os homens se comportavam assim. Como alguém poderia gostar disso? Isso simplesmente não cabia em sua cabeça. Mas Taemin não foi a lugar algum. Ele permaneceu ao lado de Rosalind, sem entender por que ela estava tão agressiva em relação a isso. Rosalind disse: eu pareço o tipo de pessoa que obedecerá às suas ordens? Taemin olhou para a garota com surpresa. Ele estava sempre tentando descobrir algo sobre ela. Ele gostava dela e queria estar perto dela e salvá-la de uma morte precoce inevitável. A garota continuou: você me salvou uma vida que não preciso mais e acha que serei obediente? Ela olhou para ele com um olhar maligno, mostrando que ele a salvou contra sua vontade e que ela não estava grata pelo que ele havia feito. Em seguida, ela colocou a mão um pouco abaixo da clavícula, mostrando que era independente e que podia tomar suas próprias decisões sem a ajuda ou conselho de Taiman.
O rapaz abaixou a cabeça, sem saber como lutar contra a teimosia de Rosalind e como explicar o significado da vida para ela. Mas em seu coração, ele aceitou o desejo de Rose de morrer e acabar com sua vida por meio do suicídio. Ele só quer protegê-la de ações imprudentes. Ele olhou para ela e sua teimosia, seu caráter maligno. Mas foi exatamente assim que ele sempre a viu e a amou como ela era. Portanto, ele está pronto para tolerar tudo isso. Taemin entendeu que Rosaline perdeu tudo pelo qual ela se sacrificou muito e pelo qual trabalhou e caminhou por tanto tempo. Ele se lembrou do corpo dela na montanha de neve, todo cortado e machucado. Ela estava sem forças e o desejo de morrer a assombrava. Isso mostrava que Rosaline não tinha mais nada do que tinha antes. Ela esperava que a morte fosse uma realidade. Ela queria isso e queria acabar com seu sofrimento e dor intermináveis nesse palácio de Thanatos, sem saber nada sobre o imperador e seus servos. Taemin se lembrou de Rosaline colocando as mãos em seu pescoço, implorando pela morte para acabar com esse pesadelo de dor e humilhação. Taemin comparou as duas garotas como antes e depois. Ele gostou ainda mais da Rosaline atual. Ela ficou ainda mais bonita, mais confiante e mais corajosa. Então ela tentou morrer, mas Taemin achava que poderia persuadi-la nesse sentido. Ele tocou os lábios dela e disse: "Você realmente me faz perder o controle." Mas as mãos de Rose bateram com força na palma de Taemin e as afastaram o máximo possível para que ele não a tocasse. Os olhos de Taemin estavam surpresos e arregalados por não entender o que ela realmente queria e o que ela queria dele. Ela virou a cabeça para longe de Taemin e disse: "Você não se atreva mais." Ela se cobriu com uma das mãos e disse: "Nunca mais toque meus lábios?" Uma imagem do beijo deles veio à mente, quando ele segurou o queixo dela e a beijou, curando suas feridas. Taemin abaixou a cabeça. Ele sabia que teria que se conformar com essa decisão, ou a perderia e não conseguiria reconquistar sua confiança. O cara disse: "Eu entendo você e prometo a você." Antes de terminar a frase, os olhos de Rosalind se arregalaram de surpresa. O cara continuou: "Se você não gostar, não farei nada contra a sua vontade. Ela precisa fazer essa escolha." Ele jurou isso, portanto deve manter sua palavra. Rosalind sentou-se no chão com lágrimas nos olhos. Ela disse: "Você não me odeia?" Chaiman se sentou com um sorriso no rosto e ouviu Rosalind dizer: "Por que torturar e não deixar morrer?" O homem estava calmo e não disse nada. Ele respondeu: "Nunca odiei ninguém. Há outras coisas que podem ser feitas." Rosalind não entendia do que ele estava falando, mas Chaiman continuou dizendo: "De qualquer forma." O garoto fez uma pequena pausa e continuou: "Eu lhe dei poder suficiente, mas recebi uma resposta muito negativa da garota. Eu não pedi isso a você." Taemin falou em um tom calmo: "Se você não tem um motivo para viver, sempre pode encontrar um, certo?" O homem começou a listar todas as razões para a vida de Rosalind. Ódio, vingança, que tal a queda de Thanatos? A garota recusou a oferta porque era nobre e tinha sua própria consciência. Taemin decidiu ter a ideia mais maluca: "Que tal amor?" Ele levantou o queixo de Rosalind e olhou em seus olhos. A garota ficou atônita com o choque. Ela não conseguia entender o que ele estava querendo dizer, que estava apaixonada por ele. Ela fez uma careta e Tauman riu e disse: "Adoro o jeito como você parece querer me bater." Depois de algum tempo, já estava escuro no pátio. Apenas o som dos pássaros noturnos podia ser ouvido na área vazia. Rosalind estava deitada em sua cama tentando dormir, mas seus pensamentos enchiam sua cabeça e ela estava pensando no dia de hoje. Ela sonhou que uma cidade estava ardendo em chamas, queimando tudo em seu caminho e assustando todas as pessoas da cidade. Em algum lugar da rua, eles gritavam: "Há uma fenda nos céus. Todos eles estão vindo daqui." Algum monstro correu para uma casa aleatória na cidade e tentou matar os habitantes. O guarda da cidade gritou. Um deles foi rapidamente para o abrigo. O imperador e a imperatriz estão em perigo. A imperatriz e o imperador estavam no mesmo cômodo junto com as crianças. Várias crianças se sentaram e choraram, e algumas cobriram os olhos para não ver nada. A menina que estava ao lado da imperatriz disse: "Estou com muito medo." Lágrimas brotaram em seus olhos, mas a imperatriz a abraçou com força e disse: "Tudo ficará bem. Eu a protegerei." Rosalind segurou a menina em seus braços e pensou: "Eu não esperava que houvesse uma fenda sobre o abrigo." E então a parede começou a desmoronar e um touro passou por ela, um touro vermelho e monstruoso. Rosalind tentou se manter em suas mãos, então se sentou em silêncio e pensou: "Até que a guarda imperial chegue, quanto tempo podemos ter?" O monstro estava se aproximando do imperador, que estava de pé com uma espada e tentando se defender, embora estivesse claro que ele estava muito assustado e prestes a fugir. Os olhos do monstro se iluminaram intensamente com um círculo vermelho.
Era óbvio que ele queria a morte dos imperadores. Rosalind tentou se levantar para ajudar o marido, mas ele abaixou a mão e disse desafiadoramente: "Não se preocupe, imperatriz." O imperador apontou a espada à sua frente e disse: "Eu estudei espadachim. Essa fera não é ninguém para mim." Depois disso, um sorriso estranho e muito tocante apareceu em seu rosto. Ele começou a balançar a espada na frente do rosto da fera e gritou: "Numo, ataque o monstro." E então a fera abriu sua boca terrível. Havia muito lodo verde e a boca inteira tinha uma cor incomum. Rosaline e a garota em seus braços começaram a gritar, e estavam muito preocupados com suas vidas, pois todos depositavam suas esperanças no imperador. A imperatriz percebeu que estava correndo grande perigo e precisava se esconder o mais rápido possível, de preferência em um lugar onde nada fosse ouvido. No entanto, não havia nada parecido por perto, então ela saiu correndo, pegando a criança nos braços. Então, um fragmento muito afiado da parte traseira da fera atingiu sua perna e a perfurou. A imperatriz já queria gritar, mas apenas fingiu estar assustada e conteve o grito o máximo que pôde. Ela segurou o bebê e pensou: não posso gritar se eu gritar. Rosalind percebeu que se gritasse, a fera os ouviria porque a peruca era cega, mas tinha uma audição muito boa. Mas Imperato começou a desviar a atenção de si mesmo, gritando: "Por que você está me ignorando? Vá para cá." Ele continuou a gritar: "Hoje vou demonstrar o poder imperial." Mas antes que ele tivesse tempo de dizer algo mais, um monstro lhe deu um chute no estômago. O imperador rapidamente voou para a parede e bateu a cabeça com força. E quando ele levantou a cabeça, uma pedra voou em seu nariz, o que também arremessou a fera. O homem começou a gritar de dor e segurou o nariz para aliviar a dor. No entanto, ele estava mais preocupado com outra coisa. Então, ele gritou: "O que os cavaleiros fazem afinal? Vou matar todos eles." O imperador ficou cara a cara com a fera e viu como ela estava ansiosa para matá-lo. No entanto, não lutou com ela. Ele não lutou com ela e começou a correr para algum lugar para escapar dessa fera louca e anormal. Ele passou correndo pelas crianças com uma pisada forte e chamou a atenção da fera exatamente para o lado onde as crianças inocentes estavam sentadas. No entanto, o imperador não protegeu mais ninguém e se escondeu atrás da mesa virada, que agora servia de cobertura para o imperador. O homem estava tremendo de medo e quase caiu porque suas pernas já estavam tremendo. As crianças ficaram muito desapontadas com o imperador, pois ele era o único protetor delas e agora as estava usando como escudo. Toda a esperança permanecia apenas na imperatriz. Ela tinha que salvar todo mundo e salvar outras crianças inocentes que estavam na cidade. No entanto, estava claro no rosto de Rosalind que ela não tinha ideia do que deveria fazer para salvar a todos. Sua cabeça estava cheia de pensamentos de resgate. E então seus olhos viram a espada que o imperador deixou cair enquanto fugia do monstro. Foi então que ela teve uma ideia. Ela chamou a criança e perguntou se poderia ajudá-la, e recebeu uma resposta positiva. A imperatriz sorriu e olhou com carinho para o menino. Então Rosalind apontou sua mão para o monstro e disse: "Tudo o que você precisa fazer é correr o mais rápido que puder pela porta que o monstro arrombou." E ela acrescentou mais um pedido: "Vocês podem fazer barulhos muito altos durante o processo para chamar a atenção?" Os dois olharam para o monstro que andava em círculos e não entenderam quem poderia ser morto. O cara se atreveu por alguns segundos porque não era fácil, e você tinha que se atrever a fazer isso. Depois de alguns segundos, a criança começou a correr e a fazer sons muito altos, que foram os primeiros que lhe vieram à mente. Ela estava motivada pelo fato de a criança ter sacrificado sua vida para que Rosalind pudesse fazer o que pretendia. A criança gritava o mais alto que podia, e ela sabia que estava fazendo tudo o que podia para sobreviver. Rosalind se levantou, suportando toda aquela dor intensa. Então ela brandiu sua espada contra a fera e no segundo seguinte, a espada estava coberta de sangue. Todos ficaram chocados com a coragem e a força da imperatriz. O imperador olhou chocado para sua esposa, que foi capaz de acabar com um mundo enorme e muito cruel com suas próprias mãos. As crianças fecharam os olhos para não ver esse horror. O animal já estava morto e caiu no chão sem forças. O suor escorria pelo rosto da mulher. Ela estava respirando muito pesadamente e mal conseguia se manter em pé. A imperatriz virou a cabeça e todos viram seu rosto ensanguentado e seus olhos cansados que mostravam toda a dor. A parede inteira estava coberta de sangue e Rosalind estava de pé com uma espada pingando sangue. O imperador ficou muito irritado com isso, porque toda a glória agora iria para a imperatriz, e não para sua majestade. As crianças agora olhavam com desprezo para o imperador que não podia protegê-las.
Enquanto isso, o imperador ficou chocado e indignado ao mesmo tempo, sem entender como uma mulher estúpida poderia fazer tal coisa. Ele viu os olhares das crianças e gritou: "Eu sou o imperador do país." As crianças quase não ouviram, mas o imperador gritou: "Como posso me expor ao perigo? Por que estão todos olhando para mim desse jeito?" Ele olhou mais uma vez para o sangue no rosto da imperatriz e gritou a plenos pulmões. Seu som podia ser ouvido por toda a cidade, e todos os monstros já haviam sido mortos pelos outros cavaleiros. Gostaram do vídeo? Deixe o like e se inscrevam no canal para os próximos.